O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação apresenta o Fórum Permanente da Educação, que terá como tema a juventude e a educação e os reflexos no novo Estatuto da Juventude. O Fórum Permanente é uma das séries de eventos virtuais produzidos pelo IPAE. Para debater o tema proposto, teremos como convidados deste evento a consultora juspedagógica do IPAE, doutora Aurora Carvalho, a consultora do IPAE, doutora Gisele Leite, e o colaborador do IPAE, Sérgio Henrique Ribeiro de Souza. Tenham todos um ótimo evento. Iremos falar hoje sobre o Estatuto da Juventude. Ela foi sancionada há pouco tempo, então ainda é uma lei nova. Depois de 9 anos da tramitação no Congresso Nacional, o Estatuto foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 9 de julho. Já no Senado, o texto foi aprovado no dia 16 de abril, com a presença nas galerias das casas de lideranças juvenis de quase todos os partidos e artistas. Os senadores definiram no voto os pontos que mais se mantinham polêmicos na proposta: a exclusão da meia entrada nos Jogos da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, a limitação de ingressos de meia entrada em cada evento e a oferta de acessos gratuitos aos jovens de baixa renda no transporte interestadual. Depois da votação, os estudantes se reuniram em torno da mesa, levando o presidente da Câmara, Renan Calheiros, a suspender a sessão para uma confraternização. O Estatuto da Juventude representa um marco legal na consolidação das políticas públicas voltadas para a juventude, assegurando a visibilidade e a prioridade deste público tão heterogêneo e dinâmico quanto fundamental para o desenvolvimento do país. Ele está dividido em 48 artigos, com princípios e diretrizes para as políticas direcionadas a jovens entre 15 e 29 anos. A Lei 12.852 de 2013, ela trata sobre os seguintes temas. Ela institui o Estatuto da Juventude, que dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e disciplina o Sistema Nacional de Juventude. Iremos a seguir demonstrar as fases das idades juvenil, lembrando que são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos. A criança, até os 12 anos de idade completos, ela de 0 a 12 anos, ela é considerada como criança. E você aplica para qualquer tipo de sanção o Estatuto da Criança e do Adolescente. Já os adolescentes, eles são considerados entre 12 e 18 anos. Ele aplica-se também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Já o jovem, ele é considerado entre 15 e 29 anos. Vocês estão vendo que adolescente e jovem, eles estão numa faixa intermediária, porque o adolescente vai dos 12 aos 18 e o jovem vai dos 15 aos 29. Então, dos 15 aos 18, ele é adolescente, é um jovem adolescente. Em regra, aplica-se o Estatuto, com exceção, como já foi dito, o jovem entre 15 e 18 anos, onde você aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente e, em alguns casos, também o Estatuto do Jovem. Já o jovem adolescente, que nós falamos anteriormente, é aquela pessoa entre 15 e 18 anos. Aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas vezes o Estatuto da Juventude, quando não houver conflito com as normas de proteção integral do adolescente. E o jovem adulto é entre 15 e 29 anos. Em regra, vão se aplicar o Estatuto da Criança, o Estatuto da Juventude. Excepcionalmente, em alguns casos, nós vamos aplicar também o Estatuto da Criança e Adolescente. Já o idoso são as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e nós aplicamos o Estatuto do Idoso. As políticas públicas da juventude são regidas pelos seguintes princípios: promoção da autonomia e emancipação do jovem. Quando falamos em emancipação, é
a trajetória da inclusão, a liberdade e a participação do jovem na vida em sociedade, e não ao Instituto da Emancipação disciplinado pelo Código Civil. Outro princípio é a valorização e promoção da participação social e política de forma direta e por meio de suas representações. Um outro princípio é a promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento do país. É o reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, gerenciais e singulares. É a promoção do bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento integral do jovem. É o respeito à sua identidade, à diversidade individual e à coletividade da juventude. Também é a promoção da vida segura, da cultura, da paz, da solidariedade e da não discriminação. E principalmente a valorização do diálogo e do convívio dos jovens com as demais gerações. Mas para que isso aconteça, nós temos os agentes públicos e privados envolvidos nessas políticas públicas de juventude. E nós devemos observar as seguintes diretrizes: desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais, programas e ações, incentivar a ampla participação juvenil em sua formulação, implementação e avaliação, ampliar as alternativas de inserção social do jovem, promovendo programas que priorizem o seu desenvolvimento integral e participação ativa nos espaços decisórios. Proporcionar o atendimento de acordo com as suas especificidades perante aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços à população, visando ao gozo dos direitos simultaneamente nos campos da saúde, da educação, da política, a econômico, o social, o cultural e o ambiental. Garantir os meios públicos que promovam o acesso à produção cultural, à prática esportiva, à mobilidade territorial e à fruição do tempo livre. Promover o território como espaço de integração. Fortalecer as relações institucionais com os entes federados e as redes de órgãos gestores e conselhos de juventude. Estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de informação e produção de conhecimento sobre a juventude. Promover a integração internacional entre os jovens, preferencialmente no âmbito da América Latina e da África, e a cooperação internacional. Garantir a integração das políticas de juventude com os poderes legislativo e judiciário, com o Ministério Público e com a Defensoria Pública. E zelar pelos direitos dos jovens com idade entre 18 e 29 anos, privados de liberdades e egressos do sistema prisional, formulando políticas de educação e trabalho, incluindo estímulo à sua reinserção social e laboral, bem como criando e estimulando oportunidades de estudo e trabalho que favoreçam o cumprimento do regime semiaberto. Para tudo isso, nós temos alguns direitos a serem seguidos. Vamos começar a falar sobre o direito à cidadania, a participação social e a política, e a representação juvenil. E esse direito, ele está tratado dos artigos 4º ao artigo 6º do Estatuto. O jovem tem direito à participação social e à política, e na formulação, execução e avaliação dessas políticas públicas de juventude. Um exemplo da participação juvenil é a inclusão do jovem nos espaços públicos de decisão com direito à voz e voto. A interlocução da juventude com o poder público pode realizar por intermédio de associações, redes e movimentos e organizações juvenis. É dever do poder público incentivar a livre associação dos jovens. Para que haja uma boa interlocução institucional juvenil, o poder público ele deverá definir um órgão governamental específico para fazer a gestão das políticas públicas de juventude, incentivar a criação de conselhos de juventude em todos os entes da federação. Esses são os direitos à cidadania, onde o jovem deve participar ativamente. Temos também o direito à educação. O jovem tem direito à educação de qualidade,
com a garantia de educação básica obrigatória e gratuita, inclusive para os que não tiveram acesso na idade adequada. A educação básica será ministrada em língua portuguesa, assegurada aos jovens indígenas e dos povos, a comunidades tradicionais, a utilização de suas línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem. É dever do Estado oferecer aos jovens que não concluíram a educação básica obrigatória e gratuita, inclusive aqueles que não tiveram acesso à idade adequada. Nós frisamos bem isso para deixar claro que aqueles também que não tiveram oportunidades na idade certa, eles têm essa oportunidade agora. Por quê? Através dos programas de modalidades de educação de jovens e adultos, sendo esses programas adaptados às necessidades e às especificidades da juventude, inclusive no período noturno. Tudo bem, nós temos que prestar bem atenção à nossa legislação educacional que é específica para isso, que é o EJA. São assegurados também aos jovens com surdez o uso e o ensino da língua brasileira de sinais, as Libras, em todas as etapas e modalidades educacionais. Um ponto bem importante nisso é a previsão de sistemas de cotas, que é assegurado aos jovens negros, indígenas e aos alunos oriundos da escola pública o acesso ao ensino superior nas instituições públicas por meio das políticas afirmativas nos termos da lei. Outro ponto importante é a previsão de bolsas de estudos em instituições privadas. O poder público, ele promoverá programas de expansão de oferta de educação superior nas instituições públicas, de financiamento estudantil e de bolsas de estudo nas instituições privadas, em especial para os jovens com deficiências, negros, indígenas e os alunos oriundos das escolas públicas. Mais um ponto é o jovem com deficiência. Deve ser incluído preferencialmente na rede regular do ensino. É dever do Estado assegurar a esse jovem o atendimento educacional especializado gratuito, preferencialmente na rede regular do ensino, para que haja uma integração, uma inclusão social deste jovem à comunidade. Assim também deve ser assegurada aos jovens com deficiência, como nós falamos agora, essa inclusão em todos os níveis, em todas as modalidades, incluindo um atendimento educacional especializado, observando a acessibilidade, as edificações, o transporte, o espaço mobiliário, os equipamentos, os sistemas e os meios de comunicação, assegurados recursos da tecnologia assistiva e adaptações necessárias a cada pessoa. Outro fator, outro direito importante é o direito à profissionalização dos trabalhos e à renda. O jovem tem direito a entrar ao campo de trabalho, a ter uma profissão e a ter uma renda certa, justa, correta. Você tem que ter condições de liberdades, de equidade, de segurança, para você poder ter uma boa remuneração e ter a proteção social. Nós também temos outro direito, a diversidade e a igualdade. O jovem tem direito à diversidade, à igualdade de direitos e de oportunidade. Ele não pode ser discriminado por nenhum motivo de etnia, de raça, de cor de pele, de cultura, de origem, de idade, de sexo, de orientação sexual, de idioma, de religião, de opinião, de deficiência, de condição social e econômica. E o Estatuto do Jovem agora ele prevê que o poder público deverá adotar uma série de medidas para assegurar o direito do jovem à diversidade e à igualdade entre elas, a inclusão na formação dos profissionais de educação de saúde e de segurança pública e dos operadores do direito de temas como questões de etnias, raciais e deficiências, de orientação sexual, de gênero e de violência doméstica e sexual praticada contra as mulheres. A observância das diretrizes curriculares para a educação indígena como forma de preservação dessa cultura, a inclusão nos conteúdos curriculares de informações sobre a discriminação da sociedade brasileira e a inclusão também nos conteúdos curriculares de temas relacionados à sexualidade, respeitando a sua diversidade de valores e crença.
Outro direito também garantido pelo Estatuto da Juventude é o direito à saúde. O jovem tem direito à saúde e à qualidade de vida. A lei prevê uma série de diretrizes para a política pública de atenção à saúde. A lei proíbe propagandas de bebidas alcoólicas com participação de pessoas menores de 18 anos. Isso é fundamental para que o jovem possa ter uma saúde muito melhor, para que os meios de comunicação não propaguem tanto o uso de bebida alcoólica entre jovens. Outro direito é o direito à cultura. O jovem tem direito à cultura. A lei também prevê que o poder público deve propiciar ao jovem o acesso aos locais de eventos culturais mediante preços reduzidos em âmbito nacional. Tem um ponto importante: direito à meia entrada. A lei assegura o direito à meia entrada em eventos educativos e esportivos de lazer e de entretenimento aos estudantes e aos jovens de famílias de baixa renda. A família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que é o CAD Único, e ter renda mensal de até 2 salários mínimos. O artigo 23, ele fala o seguinte: é assegurado aos jovens de até 29 anos, pertencentes a famílias de baixa renda e aos estudantes na forma do regulamento, o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses, eventos educativos, esportivos, de lazer e entretenimento em todo o território nacional, promovidos por qualquer entidade e realizados em estabelecimentos públicos e particulares, mediante pagamento da metade do preço do ingresso cobrado do público em geral. Só que há um limite. O organizador do evento somente é obrigado a fornecer o benefício da meia entrada em 40% do total dos ingressos disponíveis para cada evento. Isso está incluso no parágrafo 10. A concessão do benefício da meia entrada de que trata o caput é limitada a 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento. Antes não havia essa limitação. Os estudantes terão direito à meia entrada aqueles que estiverem regularmente matriculados no nível das modalidades de educação de ensino previsto na legislação de diretrizes e bases, que comprovem sua condição de discente mediante apresentação no momento da aquisição do ingresso e na portaria do local da realização do evento da carteirinha de identificação estudantil. Essa carteirinha será expedida preferencialmente pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, a União dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e por entidades estudantis estaduais e municipais a elas filiadas. Essas entidades estudantis, elas são obrigadas a manter o documento comprobatório de vínculo do aluno com o estabelecimento escolar, exemplo, o comprovante de matrícula, pelo prazo de validade da respectiva carteirinha. A lei determina ainda que as entidades deverão manter um banco de dados com o nome e o número de registro dos estudantes portadores da carteirinha para eventuais consultas pelo poder público e pelos estabelecimentos promotores do evento. Estas medidas são muito interessantes para que possa haver uma maior fiscalização sobre a concessão indiscriminada de carteiras de estudantes a fim de evitar fraudes. Estudantes de baixa renda não pagam pela carteirinha. É garantida a gratuidade na expedição dessa carteirinha pertencentes à família de baixa renda, nos termos dos regulamentos que ainda vai ter que ser criado. A validade dessa carteirinha vai até o dia 31 de março do ano subsequente à data da sua expedição. E haverá uma fiscalização pelo poder público, tanto seja ele federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, quanto as questões relacionadas com a meia entrada e a aplicação das sanções cabíveis no termos de um regulamento que vai ser criado. Outro direito, e esse é para nós um dos direitos fundamentais, é o direito à comunicação e à liberdade de expressão.
O jovem tem direito à comunicação e à liberdade de expressão, à produção de conteúdo individual e colaborativo e ao acesso às tecnologias de informação e comunicação. Tem mais um. É o direito ao desporto e ao lazer. O jovem tem direito à prática desportiva destinada ao seu pleno desenvolvimento, com a prioridade para o desporto e a sua participação. Segundo a Lei 95/15 de 98, existem 3 espécies de desporto. O desporto educacional, que é praticado nos estabelecimentos de ensino e deve ter a preocupação de evitar a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, tendo como finalidade alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. Exemplo, educação física em uma escola de ensino fundamental. O desporto de participação são as modalidades desportivas praticadas de modo voluntário com a finalidade de contribuir para a integração dos participantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente. Exemplo, uma corrida de rua recreativa. E é desporto de rendimento. É praticado segundo as regras da prática desportiva nacionais e internacionais e tem como finalidade obter resultados e integrar pessoas e comunidades do país a estas com as das outras nações. Exemplo, atletismo de competição. Então vocês podem ver que o Estatuto ele está demonstrando até que o desporto, que o direito ao desporto e ao lazer, ele é muito mais amplo do que nós conhecemos. Pesquisem mais sobre essa lei, a 9.515 de 98, que ela trata simplesmente só sobre o desporto. Outro direito é o direito ao território e à sua mobilidade. O jovem tem direito ao território e à mobilidade, incluindo a promoção de políticas públicas de moradia, circulação, equipamentos públicos no campo e na cidade. A gratuidade no transporte coletivo interestadual, infelizmente, ela não foi aceita. O direito à sustentabilidade e ao meio ambiente é um outro direito do jovem. O jovem tem direito à sustentabilidade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever de defendê-lo e preservá-lo. Juventude, está nas suas mãos o mundo. A preservação do meio ambiente, a sua sustentabilidade. O direito à segurança pública e ao acesso à justiça é um outro direito muito importante ao jovem. Todo jovem tem direito de viver em um ambiente seguro, sem violência, com garantia de sua incolumidade física e mental. Uma das diretrizes previstas para esta área é de que o poder público deverá promover o acesso efetivo dos jovens na defensoria pública, considerando a especificidade das condições juvenis. Um outro fato interessante desse estatuto é a criação do Sistema Nacional da Juventude, cuja composição, organização e competência e funcionamento ainda serão definidos em um regulamento. Porque cada ente da federação ele vai possuir competências relacionadas com o Sistema Nacional da Juventude, ou seja, a União, os estados, o município, eles deverão executar atribuições relacionadas com as políticas públicas direcionadas ao jovem. A União ela vai formular, coordenar e manter a política e o Sistema Nacional de Juventude, realizar em conjunto com o Conselho Nacional da Juventude as conferências nacionais a cada 4 anos no máximo. Os estados coordenarão em âmbito estadual esse sistema de juventude. Eles poderão criar e manter projetos de política pública de juventude, realizar em conjunto com o Conselho Estadual de Juventude as conferências estaduais de juventude a cada 4 anos no máximo, mas que não coincidam com a Conferência Nacional da Juventude.
Os municípios coordenarão, em âmbito municipal, também um sistema de juventude. Eles criarão e manterão projetos de políticas públicas de juventude, realizarão em conjunto com o Conselho Municipal da Juventude as conferências municipais, ao máximo a cada 4 anos. Contanto que a Conferência Nacional, a estadual e a municipal, não estejam elas juntas, que não haja um conflito entre os 4. Então, a nacional 4, um ano depois a estadual, um ano depois a municipal, ou vice-versa. Os conselhos da juventude são órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais, encarregados de tratar das políticas públicas da juventude e da garantia do exercício dos direitos dos jovens. Existirá um Conselho Nacional, um Conselho Estadual e um Conselho Municipal, cujas principais atribuições serão encaminhar ao Ministério Público notícias de fatos que constituam infração administrativa ou penal contra os direitos dos jovens, garantidos na legislação, encaminhar à autoridade judiciária os casos de competências, expedir notificações, solicitar informações das autoridades públicas, assessorar o Poder Executivo local na elaboração de planos, programas, projetos, ações e propostas orçamentárias das políticas públicas de juventude. A lei, em âmbito federal e estadual, do Distrito Federal e Municipal, disporá sobre a organização e funcionamento e a composição dos conselhos da juventude, observada a participação da sociedade civil mediante critérios, no mínimo partidários, com os representantes do poder público. Essa lei, que é a 12.852 de 2003, que trata sobre o Estatuto da Juventude, somente entrará em vigor no dia 2 de fevereiro de 2014. Até lá, os governos federais, estaduais e municipais terão tempo de adaptar toda essa lei às suas políticas públicas. Resumindo e concluindo, o Estatuto da Juventude faz com que os novos direitos sejam assegurados com a garantia e a participação social ao território, a livre orientação sexual e a sustentabilidade. Também define os princípios e diretrizes para o fortalecimento e a organização das políticas de juventude em âmbito federal, estadual e municipal. Isso significa que essas políticas se tornam prerrogativas do Estado e não só de governos. A partir de agora, será obrigatória a criação de espaços para ouvir essa juventude, estimulando sua participação nos processos decisórios com a implementação dos conselhos estaduais e municipais de juventude, trazendo uma declaração de direitos da população jovem, que hoje alcança cerca de 51 milhões de pessoas com idade entre 15 a 29 anos, o maior número de jovens registrados na história do Brasil. O Estatuto faz com que direitos já previstos em leis como educação, trabalho, saúde e cultura sejam aprofundados para atender às suas necessidades específicas dos jovens. E não são tantos artigos assim, são apenas 48 artigos que devem ser cumpridos e devem ser regulamentados para que o jovem possa ter uma qualidade de vida muito melhor do que a que ele tem hoje. Poderemos expandir esse debate para outros níveis, assim se vocês desejarem. Muito obrigada. Violência na escola. A escola é o 4º lugar, segundo o mapeamento da violência de 2012, elaborado por Júlio Jacob Weisenfels, coordenador da FLASCO, Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, onde ocorrem mais atos violentos contra crianças e adolescentes. A cultura da violência permeia ambientes públicos e privados das relações sociais e pode explicar por que tanta negligência, discriminação, exploração, crueldade
e opressão contra crianças e adolescentes, que continuam frequentes mesmo após a promulgação de leis como o Estatuto da Criança e Adolescente e do recente Estatuto da Juventude. O fenômeno da violência na escola é muito mais antigo do que se imagina, tanto que o tema já fora objeto de estudos pelos Estados Unidos na década de 50 e vem ganhando contornos cada vez mais graves ao ponto de se transformar em problema social. E hoje já nos preocupamos com o que se chama de bullying, termo utilizado para descrever atos de violências repetidos, violência tanto física como psicológica, intencional, praticados por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos. Aliás, bullying advém da palavra inglesa bully, que quer dizer valentão. Ainda se refere a um grupo de pessoas que, causando dor e angústia, promove ações executadas dentro de relação desigual de poder. A palavra violência, por sua vez, traz imediatamente para a nossa pluralidade semântica e até expõe claramente uma dificuldade de definição. Porém, atentando para a sua origem etimológica, a gente sabe que o termo advém de violentai, que significa veemência, impetuosidade, e nos remete ainda para o prefixo vis, que em latim significa força, do mesmo modo que o termo em grego corresponde à força vital. E numa breve história da palavra, mostra-se a vinculação do termo violência com as ideias de transgressão, de transgredir e profanar. Aliás, um ideal que já nos demonstra a relação essencial entre o normativo e o sagrado. Desse modo, o pensamento grego já diagnosticava a falta de medida, os excessos que tanto habitam os homens e o faz transgredir a verdade, a justiça e até mesmo as leis divinas que tão regulam a ordem sagrada do mundo. Em suma, atualmente essa violência relaciona-se com a disseminação do uso de drogas, formação de gangues, narcotráfico e ainda reforçada pela facilidade de portar armas de fogo. E ainda tem como contexto o fato das escolas perderem o vínculo com a comunidade onde está inserida e acabando de ser incorporadas à violência cotidiana tão comum no espaço urbano e também presente, infelizmente, no espaço rural. Enfim, lamentavelmente, a escola deixou de ser um porto seguro para crianças e jovens adolescentes, e até mesmo para os seus professores e demais profissionais atuantes nas instituições de ensino. Aliás, segundo os dados de pesquisa da Unesco, as armas de fogo aparecem em menor proporção se analisada a presença das chamadas armas brancas, que são muito mais encontradas. As armas brancas é do tipo faca, facão, canivete, estilete, normalmente instrumentos ferro-contundentes. Aliás, já tramita também no Congresso Nacional o projeto-lei 6.269 de 2009, que criminaliza a agressão contra professores, dirigentes educacionais, orientadores, agentes administrativos de escola, e a pena prevista é de 4 anos de detenção em caso de agressão física e 3 anos em caso de agressão moral. Em novembro de 2009, também foi aprovada pela Comissão de Educação e Cultura do Senado o projeto de lei 191 de 2009, que cria barreiras e punições contra os alunos que cometerem agressões ao docente. Enfim, embora toda essa legislação, ainda existe a violência na escola. 1 a cada 5 adolescentes pratica bullying no Brasil. A prática é muito mais comum entre os meninos e tem como vítima 7,2% dos estudantes consultados em recente pesquisa do IBGE com alunos do 9º ano, em 2011 a pesquisa. E é interessante que o bullying tem sido alvo de legislações que procuram adotar medidas de prevenção, conscientização, diagnóstico e combate. Aliás, foi aprovado o projeto de lei 5.369 recentemente, em 26 de junho de 2013. A violência da escola não é meramente disciplinar, não é uma questão que tenha apenas
início e origem interno. As raízes vão da delinquência juvenil até problemas sociais e a perspectiva de outros fenômenos que também influenciam diretamente a violência, como a globalização e a exclusão social. Aliás, a violência para o corpo docente também está relacionada com a própria estrutura que a escola oferece, principalmente as escolas públicas, por causa da precariedade. E ainda a questão do conteúdo programático, muitas das vezes engessado e pouco interessante e atraente para a realidade dos alunos. Enfim, a violência ainda pode ser encarada como uma reação consequente a um sentimento de ameaça ou de falência da capacidade psíquica da pessoa reagir contra as pressões internas e externas a que está submetido. Afinal, a criança, o jovem e mesmo o adulto refletem na escola suas frustrações agremiadas no seu dia a dia. A escola conserva um importante papel de formadora de hierarquia das relações sociais e esconde, de certo modo, a chave dos papéis sociais, o que é, ao mesmo tempo, um segredo de polichinelo. Aliás, essa expressão é interessante porque ela designa algo que todos sabem e o que deixou de ser, aliás, segredo, mas apesar de ser comum e patente o conhecimento, é tratado e alardeado como se fosse novidade. Várias pesquisas recentemente realizadas no Brasil procuram traçar um mapeamento desse fenômeno, bem como as causas e efeitos sobre alunos, professores, corpo administrativo e técnico das instituições de ensino. Os primeiros estudos brasileiros sobre a temática datam de 1970, quando pedagogos e pesquisadores procuravam explicar o crescimento das taxas de violência com base, inclusive, nos índices de criminalidade e fatos ocorridos dentro da escola e no entorno da escola. Em 1980, passou-se a enfatizar ações violentas contra o patrimônio da escola, depredações, vandalismos. Já na década de 90, o foco mudou da pesquisa e passou a ser as agressões interpessoais, principalmente entre alunos e entre aluno e professor. Também organismos internacionais procuraram explorar os contextos violentos das cidades que emergem no ambiente escolar e a percepção clara que existem atores externos e internos, regionalidades e bem como aspectos administrativos do caráter estatal que influenciam basicamente nesse fenômeno. Nos últimos anos do século XX e no começo do século XXI, a preocupação com o tema aumentou e tornou-se questionável a ideia de que as origens da violência não estão apenas do lado de fora da escola, ainda que se dê maior ênfase aos fatores internos e outros fatores como o narcotráfico, a exclusão social, as ações de gangue. A violência é uma questão multicausal e complexa e requer estudos cada vez mais sérios e aprofundados. A miséria, o desemprego, a desigualdade social, a falta de oportunidade para jovens e adultos e a presença deficiente e inadequada do Estado só fazem aumentar a violência no país, e em particular na escola. Além da violência explícita, há outra violência também danosa, que é mais difícil de detectar, é a chamada violência sutil, e pode estar relacionada com o comportamento dos professores, dirigentes e a falta de relacionamento de alunos e o corpo administrativo da escola, e as dificuldades de lidar com diferentes realidades sociais, a despreocupação ou a falta de conhecimento de transmitir a utilidade daquilo que se ensina em sala de aula. Para compreender adequadamente a violência nas escolas, é preciso atentar para os fatores internos, bem como os externos, e não procurar isolar a análise das causas, porque tudo, como já diz no jargão pós-moderno, tudo está conectado. Externamente, influi diretamente na violência as questões de gêneros, as questões raciais, os meios de comunicação, o espaço social onde a escola está inserida. Por outro lado, também temos que observar a idade, o nível de escolaridade dos alunos, o nível de escolaridade dos pais, as regras disciplinares do projeto educacional, pedagógico, a prática educacional em geral, que são os fatores internos.
O educador Henrique Debardier, um dos fundadores do Observatório da Violência Escolar da Universidade de Bordeaux, diz que a escola está mais vulnerável aos fatores e problemas externos, como o desemprego e a precariedade da vida das famílias pobres. Em alguns casos, somente a escola é que a criança, o jovem, o adulto, terá acesso a uma única refeição regular durante todo o dia, o que reforça de maneira crucial a importância da escolarização em tempo integral, promovendo assim um maior acesso à profissionalização e a maior interação possível com a comunidade local. Esse mesmo autor francês ainda menciona o impacto da massificação do acesso à escola, que aumentou não só a presença da violência na escola, mas principalmente por receber jovens afetados pela exclusão social e pela participação de ganhos. Porém, existem possibilidades de lidar com as diferentes modalidades de violência e construir culturas alternativas pela paz, adotando a tolerância e o diálogo como estratégia. A Unicef, por exemplo, entende que a questão da violência escolar deve ser tratada numa ampla perspectiva de garantia de direitos e de luta pela qualidade de educação. A escola, os serviços de saúde, a assistência social, os conselhos tutelares e bem como outros mecanismos e instituições são vistos como agentes protetores das crianças e adolescentes e possuem um papel fundamental e estratégico na defesa dos seus direitos. Infelizmente, há a tendência de se enfatizar os primeiros fatores, os fatores externos, o que amenizaria a responsabilidade do sistema escolar diante do fenômeno da violência quando do seu enfrentamento. O ideal, porém, como já falei, é não isolar um único fator como possível causa ou antecedente. Prefere-se, então, em termos de pesquisa e de realidade acadêmica, identificar os ambientes favoráveis à violência e tratar de estratégias específicas e preventivas e conciliadoras dessa patologia social. Nem sempre a escola busca, de alguma forma, a resolução dos conflitos ou reage quando dá ocorrência de algum ato violento. Existem muitas escolas que simplesmente se omitem. Uma forma de lidar com os conflitos sem a intervenção direta do corpo pedagógico, e se até antecipando a estes fenômenos, é recorrer à instalação de equipamentos de monitoramento de segurança. Aliás, a escola vigiada muito nos lembra e remete ao Big Brother. Aliás, a violência é uma patologia da agressividade. Não é possível dar conta dela sem aprender a dominar a relação entre segurança e insegurança, que liga e desliga a angústia e emoção da relação de conflito. A filosofia política, aliás, tem por missão interrogar-se sobre a violência, para definir sistema de valores como justiça, liberdade, autonomia e direitos humanos, a fim de garantir condições de equilíbrio social, de modo a manter a sociedade aquém do limite que marca o abandono do sistema totalitário. É o Estado de Direito que retira o homem do seu estado de natureza e permite ultrapassar a violência original, possibilitando o homem a resistir, reinventar sua humanidade, e numa democracia sempre a violência configura-se um desafio. Entre as várias pesquisas sobre o tema, merece destaque a Pesquisa Nacional sobre a Violência, AIDS e Drogas nas Escolas, que culminou na publicação do livro Violência nas Escolas, publicado em 2002 pelo Unesco, sendo um dos estudos mais completos e abrangentes que recorreu a diversos focos nos quais se apontou um conjunto de fatores de provável causa da violência, sejam esses internos ou externos. Obras relevantes eu recomendo a leitura e merecem ser citadas, da Mary Garcia Castro, Cultivando Vidas, Desarmando Violências, do Júlio Jacobo Weizenfils, Juventude, Violência e Cidadania, Os Jovens de Brasília, e da Miriam Abramovay, Escolas da Paz. Aliás, a Miriam Abramovay tem até um site muito interessante. E recentemente, a resposta do setor da educação ao bullying homofóbico, recentemente publicado nesse ano, em agosto de 2013.
Essa pesquisa adotou uma concepção ampla de violência, incorporando não só a ideia de sedícia, utilização da força física, intimidação, mas também dimensões socioculturais e simbólicas do fenômeno. Seguindo essa acepção, a violência escolar sempre resulta da interseção de três conjuntos: o institucional, escola e família, o elemento social, que aí você tem os elementos como sexo, cor, emprego, origem socioespacial, religião, escolaridade dos pais, status econômico, e o comportamental. Comportamental, informação, sociabilidade, atitudes e opiniões. Outros problemas, evidentemente, entram na análise desse fenômeno. A precariedade de sinalização, a insegurança do trânsito, que, aliás, resultam num expressivo número de atropelamentos ocorridos dentro da comunidade escolar. Em alguns bairros, essa insegurança ainda é mais trazida, porque no período noturno há uma falta de iluminação das ruas e mesmo até da própria escola. Também há um fácil acesso a bebidas alcoólicas, drogas, que é outro motivador da violência. Aliás, a pesquisa apontou 63% das escolas pesquisadas, verificou-se que os alunos frequentam bares, lanchonetes e botequins próximos às escolas e consomem álcool, algumas vezes se desviando da escola e até faltando às aulas. Outra causa apontada é a falta de segurança, não só por não existir um consenso se deve ou não ter no ambiente escolar a vigilância policial. Muitos acreditam que seria uma boa solução, outros, ao revés, acham que seria muito pior e as opiniões variam conforme a imagem que se tenha dos policiais. Os inspetores de alunos, por exemplo, na maioria, defendem a ideia de que com a vigilância policial presente lá nas escolas, afugentaria os maus elementos desse ambiente. Porém, há alunos que simplesmente não confiam na polícia e afirmam que a escola, deve resolver sozinha os seus conflitos. Aliás, recentemente, naquela tragédia ocorrida aqui no Rio de Janeiro, a tragédia de Realengo, aventou-se de primeiro plano de se colocar guarda municipal monitorando a entrada e saída de alunos. Graças a Deus se reparou que isso seria desastroso e até repulsivo. Além disso, a relação entre alunos e policiais é bastante delicada, principalmente pelo temor imposto e ainda pela reclamação dos policiais à falta de respeito dos alunos durante a abordagem ou a presença da polícia na escola. Entre os diversos fatores encaminhadores da polícia está o grande nervo principal da desigualdade social, que provoca a carência absoluta das condições mínimas de sobrevivência e que tende a embrutecer os indivíduos com a menor possibilidade de ascensão social, estudo e consumo. Somado a isso, ainda temos as carências afetivas, as causas socioeconômicas, as culturais, que tanto misturam e banalizam a violência explícita e também a violência subreptícia. Um dos maiores problemas em muitas escolas é a formação de gangues, o tráfico de drogas dentro do espaço escolar ou mesmo no seu entorno, levando a um clima de total insegurança. E isso fragiliza também a autoridade dos responsáveis pela ordem na escola, a tal ponto de eles ficarem inertes diante do receio de sofrerem represálias. Em muitos casos, os traficantes utilizam vendedores ambulantes e até mesmo alunos para venda e distribuição de drogas. E as gangues interferem diretamente na rotina escolar, de variadas formas, ameaçando alunos, professores, inspetores, dirigentes, demarcando territórios, impondo atos de vingança, proibindo, por exemplo, o uso de determinada cor de roupa e, enfim, estabelecendo um clima permanente de tensão, bem como outras barbaridades. A referida pesquisa da Unesco revelou aspectos curiosos. O primeiro relacionado à estrutura física do estabelecimento escolar, em geral separado do entorno por muros, cercas, grades. Significativa parcela do alunado critica severamente a qualidade do ambiente físico da escola, principalmente das salas de aula, dos corredores, dos pátios, embora afirmem ainda gostarem da escola onde estudam.
Os locais preferidos, diz a pesquisa dos alunos, são a cantina, o refeitório, a lanchonete, a biblioteca quando existe, o laboratório de informática, o ginásio de esporte, o pavilhão de artes. Apesar de algumas escolas se mostrarem mais flexíveis e admitir o diálogo, mesmo nos casos de abuso de poder por parte da instituição de ensino, os pesquisadores demonstraram que 1/3 do alunado exibe comportamento indisciplinado. E esse comportamento tem um peso considerável para a existência da evasão escolar. Um típico exemplo é a proibição de fumar nas escolas. Regra bastante comum, principalmente para o aluno do período diurno. Enfim, o aluno não pode estudar dentro do ambiente escolar. No entanto, o professor e demais funcionários do administrativo escolar são liberados à prática tabagista, o que estabelece um critério injusto, porque não impõe a proibição para todos e nem a mesma sanção. O exemplo ético é um disciplinador natural e sempre reforça as melhores práticas humanas. Sem o exemplo, o discurso moralizante se torna puramente demagógico. Os comportamentos negativos são compatíveis com punições específicas, evitando punições arbitrárias. Aliás, essa mesma pesquisa demonstrou que um casal flagrado namorando na escola recebeu uma punição de uma suspensão de 1 semana. E um aluno que usava lança-perfume foi punido com uma suspensão apenas de 2 dias. O que fez ele deduzir que era muito mais grave estar namorando na escola, pegando a namorada, diríamos assim, do que exatamente drogando-se dentro da escola. Claro, a falta de critérios só reforça a violência. Nas transgressões mais graves, como pichações, vandalismo, o agressor pode ser transferido, pode ser expulso, levado à delegacia local, acompanhado pelos pais, enfim. Há de se informar e ter em pauta a isonomia de tratamento dos alunos transgressores, não se concedendo tratamento diferenciado nem para os chamados queridinhos da diretoria, que em geral não são punidos severamente ou seguem impunes, desafiando todos os demais. As escolas que adotam castigos alternativos, que podem ser tão severos ou até pior que os habitualmente utilizados, hoje costumam levar a uma situação de humilhação ou constrangimento. Muitos alunos reclamam também da falta da proximidade dos dirigentes à sala de aula e aos problemas convivenciais da comunidade escolar. É a formação de grupos fechados, de panelinhas, que impede maior interação e aproximação entre os próprios colegas e entre os alunos e professores. Resta claro que as relações entre alunos possuem uma influência direta na escola, pois ali eles desfrutam de uma convivência social e que ligam, não só afetivamente uns aos outros, mas o motiva a aprender. Já os professores são apontados como objeto de desgosto por uma parcela dos alunos e o motivo é a estigmatização sofrida por várias formas pelos alunos, reforçando a discriminação, o incômodo, que acabam recebendo tratamentos diferenciados. O principal foco da indisciplina escolar são os alunos desinteressados, que sofrem carências materiais e humanas e ainda por terem professores incompetentes, desatualizados e despreparados, quando muito, professores desmotivados. A participação em reciclagem constante dos professores são importantes ferramentas motivacionais para aperfeiçoar a qualidade das aulas e minorar a existência da indisciplina escolar, o que contribui para a melhor profilaxia da violência na escola. Os jovens também reclamam de estarem sobrecarregados de muitas matérias e da monotonia das aulas com excesso de temas que nada têm aplicabilidade na sua realidade. Muitas das situações de violências colocam o professor na berlinda, pois se o maior problema da escola é a indisciplina, a falta de respeito, de responsabilidade, de educação que deveria ter sido recebida em casa. Em alguns casos, os professores apontam que a origem da indisciplina é a falta de limites impostos aos alunos. Por outro lado, alguns pais também entrevistados julgam que a indisciplina resulta do fato do professor
ser enfadonho, da escola ser enfadonha, que os professores são despreparados e não interessados de dar nada além da aula, de dar um conteúdo frio e informacional e não levar a uma aplicabilidade real do aprendizado. A atenção e o diálogo são ressaltados pelos alunos, criando momentos lúdicos de aprendizagem, cogitando assuntos atuais e que despertem sempre um maior interesse do aluno, que além de conversar, deve debater, formar opinião crítica e tomar, junto com a comunidade, as principais decisões em torno da gestão escolar. Aliás, é importante ressaltar, a gestão democrática escolar é outro método profilático da violência na escola. A falta de comunicação entre professores, alunos, dirigentes, diretores e alunos causa uma imensa revolta dos alunos que, inerentemente à sua idade e grau de escolaridade, se sentem com a sua autoestima abatida por não estarem sendo notados e serem ignorados nas suas necessidades mais básicas. Também é uma forte crítica aos professores que só se preocupam com o frio repasse do conteúdo de matérias e informações, sem interesse de interagir com a turma. A situação dos mestres na sala de aula é desconfortável, porque vivenciam constantemente a falta de respeito. Os alunos da rede particular, por exemplo, ainda se demitem da condição de aprendizem e colocam na posição de cliente e de consumidor, perdendo a oportunidade de aprender e perdendo a oportunidade de manter uma relação dialogal com o seu professor e com a escola. Bom, é bom que se diga, a educação não é uma mercadoria como outra qualquer presente no mercado de consumo. Nesse sentido, as provas e verificações entabuladas pelo MEC para aferir a qualidade do ensino são muito bem-vindas e muito pertinentes. Já os diretores são elogiados pelos alunos quando eles propiciam o diálogo, quando manifestam conselhos, mediações, quando, através da comunicação e da disponibilidade de atender e ouvir as reivindicações, demonstram flexibilidade em lidar com os conflitos na escola. Para os pais, o diretor deve ser reconhecido por atitudes que demonstrem sincera preocupação com os alunos. Também os talentos e habilidades intelectuais são enaltecidos, principalmente quando a gestão da escola é otimizada não só pelo diálogo, mas com a participação da comunidade. É importante que há um programa presente nas escolas brasileiras em que se abrir as escolas nos fins de semana, promovendo festivais, festas, interação com a comunidade local e permitindo, assim, uma convivência e uma conivência no sentido de melhor dar ambiente para os alunos e para os que pretendem estudar, aprender e evoluir. A escola representa a chave do futuro, das oportunidades para uma vida melhor, não devendo discriminar, não devendo estigmatizar, nem marginalizar o indivíduo. Deve formar a cidadania, dando acesso à oportunidade de estudo, de ascensão social, de trabalho, de cultura, lazer e tantos outros bens do acervo civilizatório. Com a finalidade de contribuir para uma cultura contra a violência, faz sentido lidar com as discriminações, intolerâncias, exclusões no espaço escolar, mesmo que essas não desaguem propriamente na violência física. Os trabalhos promovidos pela Unesco, a exclusão social é estendida à falta e insuficiência da incorporação de parte da população à comunidade política e social. Defende Miriam Abramovay na obra As Gangues, Galeras, Chegados e Rappers, Juventude, Violência e Cidadania nas cidades da periferia de Brasília. Cultivando a vida, desarmando as violências, promovendo a visibilidade social de experiências de trabalhos com jovens no campo da arte, cultura, esporte e cidadania, a escola, enfim, reafirma sua grande missão social que possui. Peço a vocês que visitem a página da Unesco, www.unesco.org, e acessem as várias publicações disponíveis, inclusive para acesso gratuito. As medidas contra a violência escolar partem de 3 premissas gerais:
realizar diagnósticos e pesquisas sérias para conhecer o fenômeno na sua forma concreta, conseguir legitimação pelos sujeitos envolvidos, o que pressupõe a participação da comunidade escolar, e fazer um monitoramento permanente das ações nas escolas. A prevenção da violência, seja na escola ou não, é fundamental. O acesso à cidadania, à escola, à educação, o processo de ensino-aprendizagem funcionam como um passaporte para a entrada na sociedade contemporânea, onde o estudo é cada vez mais um requisito indispensável à empregabilidade no mercado laboral. Com relação à crença de que a violência pode ser instrumento de protesto estético através da depredação dos símbolos do Estado e do capitalismo, nada é mais falacioso e enganador. Se isso fosse verdade, senhores, realmente eficaz, todas as revoluções e guerras sangrentas consagrariam os agressores como grandes vitoriosos. E não é isso, afinal de contas, que a história da humanidade confirma. A violência não conquista nada e nem constrói um possível diálogo para superar crises e encontrar soluções para os conflitos humanos. A violência desumaniza, degrada, trucida muito mais os inocentes do que os verdadeiros algozes e responsáveis por todo o nosso sofrimento e insatisfação. O uso da violência sempre foi e sempre será peculiar das ditaduras, dos regimes totalitários, daqueles que não querem o diálogo e que não querem a democracia. Não adianta invadir quantas favelas quiserem em busca da paz, porque essa só será obtida com um desmonte efetivo da violência objetiva, sistêmica e simbólica. Com firmes investimentos na educação, na saúde e na cidadania plena, sim, aí teremos a paz. Fala-se hoje na paz armada, engendrada pelas polícias e unidades pacificadoras, aonde continuam existindo homicídios, desaparecimentos, tiroteios inexplicáveis e ainda perdura a presença constante do medo. A guerra contra o narcotráfico, transmitida ao vivo e a cores pela mídia em geral e fartamente noticiada pelos jornais e revistas, só fazem reforçar a violência simbólica. E pessoas raivosas aparecem destilando seu ódio prepotente, defendendo a morte aos bandidos para acabar de vez a violência. Que paradoxo! Deveriam clamar pela morte da miséria, da exclusão social, da corrupção e da falta de respeito à cidadania. Enfim, por tudo aquilo que caracterizamos e consagramos como progresso moderno e que não elimina sozinho a violência, uma vez que não é mero resíduo de agressividade humana que a dinamiza e nem uma suposta regressão à vida animal primitiva. É, antes de tudo, a violência uma condição antropológica, uma possibilidade inerente à civilização, mas é amamentada pela falta de respeito à cidadania, à pessoa humana, à dignidade humana. E os grupos abaixo da linha da pobreza, sem menores condições para sobreviverem ou simplesmente existirem, não podem reagir e não podem evoluir. Só uma educação humanizante da paz é capaz de propiciar a convivência harmoniosa e dirimir os conflitos de forma pacífica. É necessário resgatar e valorizar o papel do professor enquanto educador, para que, além de garantir aos seus alunos a possibilidade de ascensão pessoal e profissional, possa também contribuir para torná-los pessoas críticas e conscientes das suas responsabilidades. E sim, umas pessoas melhores. No Brasil, o programa Abrindo Espaços, Educação e Cultura pela Paz foi criado pela Unesco, com base em várias pesquisas realizadas envolvendo jovens brasileiros e já foi implantado no Rio de Janeiro através do projeto Escola da Paz e também presente em 200 escolas públicas que, afinal, abrem as portas nos fins de semana, feriados, aproveitando talentos e produção cultural da própria comunidade, interagindo e integrando-se à comunidade, procurando saber das suas necessidades, procurando ensinar como buscar a defesa dos seus direitos e o melhor exercício da sua cidadania. E fechando a minha breve exposição, enfim, recorro a Mahatma Gandhi, a grande alma, que com intensa sabedoria nos deixou algumas frases inspiradoras para a gente ter um final feliz. Primeira frase que eu destaco é: olho por olho e o mundo acabará cego.
A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente dita. E essa eu acho que é a mais lapitar de todas. Aprendi através da experiência amarga a suprema lição: controlar minha ira e torná-la como calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Foi a cultura da não violência, entabulada por Mahatma Gandhi, que disseminou e realmente libertou a Índia do então Império Britânico. Libertemos nós também a combater a violência não só na escola, mas na nossa cidade, no nosso país, buscar sempre que possível as soluções pacíficas, o diálogo, e preservar não só a educação, a escola, mas sobretudo o grande legado que deve ser perpetuado em prol da humanidade. Muito obrigada. O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação é uma entidade científica que iniciou suas atividades em 23 de fevereiro de 1973, tendo como principal finalidade o desenvolvimento da qualidade da educação. Dentre suas áreas de atuação, destaca-se a atuação no campo da administração da educação, onde inúmeras atividades vêm sendo realizadas. As principais linhas de pesquisas, estudos e serviços realizados nesse campo são consultoria e assessoria. O Instituto de Administração da Educação tem suas origens nas atividades de assessoria administrativa e jurídico-educacional. Desde sua fundação, o setor recebe as atenções especiais, eis que todas as unidades de ensino, independentemente de possuírem finalidade lucrativa ou meramente social, necessitam serem administradas empresarialmente. Temos a Revista da Administração da Educação, que é um periódico nosso, e também temos nossos encontros e seminários da Administração da Educação, que é feito via internet, os estudos técnicos também, que é uma série especial de trabalhos que caracteriza pelos estudos técnicos, que são desenvolvidos a partir de situações específicas. Os mesmos são disponibilizados pela internet, permitindo não só orientação aos dirigentes educacionais, como também debates entre os principais colaboradores das organizações de ensino. Realiza-se consultorias e assessorias a entidades e associações que congregam instituições e empresas. Temos os cursos e palestras e conferências. O Instituto realiza cursos abertos ou fechados para grupos específicos, palestras e conferências de forma presencial ou através de teleconferências transmitidas pela internet. Realizamos os cursos de especialização profissional em administração da educação, que são os nossos cursos de 400 horas, que são feitos em 4 módulos, mais ao término do curso, que é uma produção científica. Temos o curso de administração da média e pequena escola, que faz parte do currículo. E apresentamos também os guias práticos, que dentro da área da administração são disponibilizados diversos guias práticos, todos elaborados pela equipe do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação. Os mesmos são disponibilizados na versão CD1, impressa atendendo aos interesses dos dirigentes de instituições. Temos os informativos, os periódicos apresentam sistema de encaminhamento permanente de orientação às instituições de ensino de qualquer grau ou mobilidade. Mais informações vocês têm através do nosso site www.ipai.com.br. Comunica-se através de nós, através do nosso e-mail ipai.com.br, ipai@ipai.com.br, e o nosso telefone para atendimento é 3905-0964 com o código 21. Obrigado a todos pela participação. Deixo aqui o convite para acessar o site do IPAI, www.ipai.com.br, e conhecer mais sobre o trabalho do Instituto. Obrigado e até o próximo evento.